Para começarmos então o nosso exemplo ao nível do modelo BIM, vamos começar por abrir o programa Archicad. No programa Archicad criarmos então um novo projeto BIM, um novo edifício. Esse edifício, vamos fazer uma coisa simples, depois no Tricalc vamos ampliar o edifício e devolver a informação já calculada para o programa Archicad. Ora bem, para começar exatamente a fazer a introdução aqui de um pequeno exemplo no Archicad, vou começar por colocar alguns pilares. Vamos começar por colocar, por exemplo, um pilar aqui na origem. Aqui temos esse pilar colocado. Vou colocar mais um pilar aqui nesta zona e vou colocar um novo pilar, mais um pilar, mais um pilar e finalmente colocar aqui um sexto pilar para fecharmos aqui a nossa estrutura a nível de exemplo daquilo que vamos fazer para mostrarmos como é que é a ligação BIM. Para termos um projeto um bocadinho mais complexo, vamos também introduzir algumas vigas. A introdução das vigas aqui faz também de uma forma bastante simples, basta agora unir as vigas de pilar a pilar. Poderíamos ter indicado uma espessura de vigas, uma largura de vigas, aliás, igual à largura dos pilares, não foi o caso, portanto vou, de qualquer modo, aceitar esta estrutura tal e qual como estou a fazer aqui no Archicad, uma vez que se trata apenas de mostrar a ligação entre os vários programas, neste caso o Archicad e o Tricalc. Ora, tendo terminado a introdução ao nível deste piso, poderia passar para o piso 1, por exemplo, e fazer a introdução de uma laje. Para o efeito, eu vou então aqui selecionar laje, vou deixar ficar com as características que estão neste momento pré-definidas, se não me engano seria uma laje de 20 de espessura, e fazer então a introdução de uma laje que engloba a totalidade do piso. Vou confirmar numa perspectiva tridimensional se está tudo corretamente introduzido e, portanto, aqui tenho a minha viga definida, a minha laje e os meus pilares. De reparar que a definição da viga não foi coincidente com o topo superior da laje, pelo que haveria que corrigir isso ao nível do modelo do Archicad, e essa correção poderia ser feita baixando a laje ou passando as vigas para a cota superior. De uma ou de outra forma, eu poderia fazer exatamente essa correção, selecionar a laje e pedir exatamente para que a cota à qual a laje está representada, e está aqui uma laje de 30 cm, vamos meter uma coisa um bocadinho mais simpática, mas portanto está aqui indicado que a cota seriam 3 metros e 100, vamos colocar por exemplo, a 2,90 m a altura da laje. Então vamos dar um OK e vamos voltar a visualizar aqui o nosso modelo estrutural. Portanto, o erro que está aqui já será menor, mas vamos ver também a altimetria aqui de 2,90 m, portanto a nossa viga estrutural estava a 2,80 m, já agora vamos então corrigir aqui 2,80 m, dar um OK e cá está a laje coincidente com a viga. Vamos então mandar guardar este ficheiro como exemplo 01, por exemplo. Vamos colocá-lo no ambiente de trabalho e vamos chamar exemplo 01 BIM Model, por exemplo. E vamos guardar como um ficheiro IFC. Portanto, vamos aqui escolher o ficheiro IFC, que é exatamente o modelo tridimensional. Vou pedir para exportar toda a estrutura, o projeto inteiro, e não unicamente os elementos que estavam selecionados, neste caso seria só a laje, e vou pedir então para guardar essa informação no ambiente de trabalho. E portanto, quando agora for ao Tricalc, só tenho que fazer um novo ficheiro, vamos chamar-lhe também um nome parecido, exemplo 1 Tricalc, por exemplo, exemplo 01 Tricalc, e tínhamos então disponível
nas funções de importação do programa Tricalc a possibilidade de importar modelos BIM. Ora bem, o programa Tricalc vai-me abrir o explorador do Windows, eu vou ao ambiente de trabalho e vou recuperar o exemplo 1 feito exatamente no Archicad. A primeira pergunta que o Tricalc me coloca é que elementos é que eu quero importar. Se quero importar as paredes todas que existem, se quero importar todas as lajes que existem, se quero importar todas as barras que existem, pilares, vigas, enfim, barras normais, enfim, posso escolher aquilo que quero importar. E dentro de cada elemento também posso importar só aquilo que entender. Imaginemos que eu, as paredes, só queria as paredes que tivessem espessuras superiores a 0,20 a 20 centímetros, por exemplo, não queria paredes inferiores as com espessuras inferiores porque seriam paredes divisórias. Então poderia aplicar aqui esse filtro para não importar exatamente essas paredes. De qualquer forma, a maneira mais correta de trabalhar é classificar as paredes divisórias no Archicad como não estruturais e aí o Tricalc não as importaria. Caso isso não tenha sido feito, não se tenha tido esse cuidado no Archicad, poderíamos aqui no Tricalc resolver o assunto aplicando exatamente estes filtros logo no início da importação. Vamos então fazer a importação, o programa vai-me dar a indicação do que é que importou e portanto tenho aqui já uma representação, que eu até vou colocar aqui uma representação renderizada e vou inclusive meter aqui mais visível as arestas, a importação do modelo que veio do Archicad e portanto temos aqui a informação tal e qual como ela foi gerada no programa Archicad. Esta é ainda uma importação do fecheiro IFC, ainda não o transformei em informação de Tricalc. Neste caso está tudo correto, de qualquer modo eu poderia sempre vir aqui às funções de geometria do modelo BIM e fazer modificações, nomeadamente ajustes automáticos, por exemplo, a questão da face superior das vigas não ser coincidente com a face superior das lajes que estávamos a ver há bocado no Archicad, poderia resolver-se ativando esta primeira opção, situar a face superior das vigas na face superior da laje. Okay? Também o prolongamento das vigas até aos pilares, enfim, o prolongamento do pilar até chegar ao topo da laje. Por exemplo, nós poderíamos na arquitetura ter deixado o pilar pela face inferior da viga e quando chegássemos aqui ao programa de cálculo de estruturas, os nós dos elementos têm que se ligar entre si, os nós da grelha da laje terão que ligar ao nó do pilar e, portanto, haveria a necessidade de prolongar o pilar até à face superior da laje. Ora bem, isto resolve-se também ativando esta opção. Ora bem, fazendo isto, resolvíamos todos os problemas todos, ou quase a totalidade dos problemas que pudessem existir a nível de ligação entre os elementos e poderíamos dizer então ao programa para fazermos a conversão destes elementos em elementos do Tricalc de acordo com as opções de criação que nós vamos aqui indicar. Nomeadamente dizer-lhe para criar as vigas, a partir das vigas do Archicad, e conservar o pré-dimensionamento que veio do Archicad. Se eu não quisesse conservar esse pré-dimensionamento e quisesse já dar eu um pré-dimensionamento, também eu poderia fazer aqui. Nos pilares a mesma situação. Portanto, eu poderia aqui criar o pilar, poderia também conservar o pré-dimensionamento que veio do Archicad ou definir logo secções que eu pretenda para esses pilares. De referir que o Tricalc tem uma característica que é bastante diferencial em relação a outros softwares, que é a questão do pré-dimensionamento automático. Portanto, mesmo que eu não quisesse agora fazer um pré-dimensionamento, a posteriori eu posso, após introduzir as cargas, pedir um pré-dimensionamento automático e o programa, em função dos vãos, das cargas, das áreas de influência, etc., vai-me realizar o pré-dimensionamento automático dos elementos. Portanto, posso fazê-lo agora ou posso, mais tarde, corrigir esse pré-dimensionamento já com os valores das cargas, já com a geometria definida, já com as áreas de influência definidas. Mas voltemos aqui às nossas opções de criação do nosso modelo em Tricalc. As lajes. Tenho uma laje para importar, que tipo de laje é que há? Vou dizer que é uma laje maciça e vou manter as opções que vêm do programa, ou então definir eu aqui a espessura que quero para a laje, bem como a discretização dessa mesma laje. Portanto, é isso que eu estou a indicar exatamente aqui. Também tinha a possibilidade de importar paredes e dizer que tipo de paredes é que eram. Se eram paredes de alvenaria com peças de termoargila, se eram paredes de contenção de caves, por exemplo, de edifícios, se eram muros de cave, se era uma parede resistente e, sendo uma parede resistente, poderei indicar as propriedades dessa parede resistente, por exemplo, betão ou alvenaria resistente a nível de tijolo, pedra granítica, arenística, blocos de betão, enfim,
Neste caso vamos para a questão da parede de betão e 25 centímetros. Não há paredes, portanto estar a fazer isto ou não é indiferente. Neste caso é só para deixar aqui este registro e esta demonstração. Dizer OK e, portanto, o último passo é mandar converter exatamente em modelo tricalco, o modelo que acabamos de importar. E, portanto, vou dar como aceite esta importação, vou tirar daqui este modelo verde, que é basicamente a representação da arquitetura que veio do Archicad. Neste momento já não preciso de ver, e tenho então aqui já a cinza, e inclusive se quiser com toda a informação analítica por baixo, o modelo do trical. Okay? Se eu quiser posso ir ativando a numeração das barras, dos nós, portanto colocar aqui toda a informação analítica relativamente a este modelo que tinha sido importado diretamente do Archicad. Ora bem, uma vez que estou já no programa de cálculo de estruturas, eu poderia desde já começar até por renumerar, reordenar a estrutura e verificar se existia algum erro de geometria que fosse necessário prestar atenção, e portanto o programa começava já por me dizer que erros impeditivos de construção da matriz de rigidez não tem, mas dá-me 14 advertências e portanto eu teria que olhar para elas. Ora bem, a primeira advertência que aqui está é que as condições de apoio da estrutura são insuficientes. Evidentemente, eu trouxe do Archicad a estrutura, mas não estão quaisquer apoios definidos para a estrutura, portanto ela está no ar neste momento. Também a questão dos pilares que não têm apoio exterior, mesma situação. Portanto, estando nós no programa de cálculo de estruturas, passaríamos a fazer a definição da geometria bastante rapidamente. Por exemplo, ir ao menu de geometria, procurar os apoios, definir o tipo de apoio que queremos, por exemplo, encastramento, e já agora vou tirar daqui estas caixas de algo que não fazem aqui falta, abrir uma janela para atribuir os apoios encastrados aos nossos pilares. Cá estão triângulos impedindo o deslocamento em cada um dos eixos e retângulos impedindo a rotação em cada um dos eixos, portanto 6 graus de liberdade por nó. Aproveito para introduzir também sapatas, por exemplo, se quiser introduzir aqui sapatas isoladas na minha estrutura, só tenho que abrir aqui uma janela e fazer a introdução dessas mesmas sapatas. Se quiser introduzir, por exemplo, maciços de encabeçamento com estacas, também não tem qualquer problema, posso chegar aqui, dizer que quero introduzir um maciço de encabeçamento com, imaginemos, 4 estacas, posso aqui indicar a separação de estacas, a separação ao limite do maciço de encabeçamento, a altura do maciço, enfim, e introduzir, vamos introduzir aqui, por exemplo, dois exemplos, dois maciços de encabeçamento com estacas, e ficar aqui com essa informação introduzida. Poderia ainda também, caso pretendesse, introduzir aqui vigas de travamento, lintéis de fundação, fazer aqui a sua introdução de uma forma bastante simples. Portanto, bastaria agora clicar de um elemento a outro elemento para fazer a introdução dos lintéis de fundação. Vamos, por exemplo, pedir para visualizar a nossa estrutura à cota 0 e, portanto, agora era uma questão de fazer a introdução do lintel onde nós necessitássemos de colocar. Okay? Se os pilares estiverem alinhados, posso fazer logo de uma extremidade à outra, que o programa reconhece os nós intermédios e divide logo. Ora bem, eu vou complicar um bocadinho mais aqui a estrutura, para vocês verem também como é que funciona melhor a ligação com o programa Archicad, ou Revit Building, ou Bentley, etc., que é fazer uma translação desta laje. Portanto, imaginemos que eu chegava aqui e queria então fazer uma translação da laje. Imaginemos de 3 em 3 metros, eu queria mais 2 pisos e, portanto, iria pedir para translacionar esta laje para a cota superior. E, portanto, aqui tínhamos uma estrutura que tinha um piso inicial, passaria a ter aqui 3 pisos. Já agora vou pedir para alinhar todas as peças pelo seu eixo. Vamos aqui fazer um posicionamento centrado de todos os elementos da nossa estrutura, a nível de vigas de laje, e poderia fazer o mesmo com os pilares, caso pretendesse. Ora bem, vamos então verificar se está tudo correto ao nível do nosso modelo. Portanto, fiz renumerar, reordenar e vou pedir para verificar a geometria. Portanto, o Trical tem um algoritmo bastante potente que me permite verificar a geometria, não tem qualquer erro, apenas a identificação de uma situação que é fácil de perceber, que é
parte da secção dos pilares está a sair fora do contorno da laje, portanto, tal situação dos pilares serem de 30 por 30 e as vigas terem uma largura só de 20. De qualquer modo, esta situação também seria facilmente resolvida através das funções de posicionamento que o Tricalc tem. Por exemplo, se eu quisesse fazer um posicionamento à face, aliás, de canto, em 10 cm para cada lado, para corrigirmos então e, portanto, procurar o posicionamento que pretendo para cada um destes pilares, okay? De modo a situá-los de acordo com a viga. E, portanto, posso fazer estas correções rapidamente aqui no Tricalc e estas correções depois terão também efeito naquilo que é o modelo do Archicad. Okay? Portanto, temos aqui esta situação resolvida. Vamos agora ver só a questão dos pilares centrais. Okay? 10 centímetros, cá está. E fazer a mesma coisa com este pilar. Cá está. Portanto, se eu fizesse agora a verificação da geometria, iria-me aparecer a simpática mensagem de que está tudo correto. Okay? Vou pedir ao programa para fazer o cálculo. Esse cálculo poderia ser feito com a introdução de cargas. Eu não vou fazer agora a introdução dessas cargas. Podemos ativar o sismo, fazer a introdução dessas ações. Podia fazer também a introdução de ações em barras, em lajes, em nós, temperatura, efeito de temperatura sobre as lajes, ações móveis, enfim, tudo isso eu poderia definir, mas para não perdermos muito tempo, uma vez que existem outros vídeos a explicar o funcionamento dessas áreas, vamos aqui pedir ao programa para calcular rapidamente a estrutura e passarmos então esta mesma informação para o Archicad. Vou só aqui pedir a geração de planos verticais automáticos, os chamados pórticos, e vou pedir então para calcular automaticamente a estrutura com as opções que estão definidas, quer a nível de materiais, eu não vou mexer muito, vou deixar ficar os materiais que estão, a nível de opções de armaduras também vou deixar ficar tudo isso e, portanto, pedir só o cálculo automático da estrutura. Aceitar e, portanto, cálculo de esforços da estrutura já a decorrer e praticamente terminado. E, seguidamente, então, o programa vai entrar na fase de cálculo de fundações, de armaduras de barras, portanto, toda essa dimensionamento das estruturas da estrutura vai ser realizado. Já estamos nas armaduras dos pórticos, incluindo os pilares. Terminado o cálculo das lajes, o programa terminado o cálculo da estrutura, o programa vai-me dar uma listagem com os erros da estrutura, vai-me dar também já as chapatas com as suas dimensões reais, bem como os maciços de encabeçamento e as estacas. E, caso eu queira, posso também pedir logo para termos as armaduras em 3D, mandando calcular a tabela global de fabricação das armaduras da estrutura. Portanto, esse cálculo está a ser efetuado agora pelo programa, vai ser armazenado e a partir de agora, no modelo tridimensional, eu poderei ver as armaduras das chapatas, dos pilares, enfim, desses elementos que já estão contemplados pelo Tricalc como possíveis de ver em armadura tridimensional. Cá está a sua representação. Eu já vou fazer um pormenor um bocadinho mais perto para vermos essa mesma informação. Ora bem, vou então chamar aqui a cota 0 para o ecrã e cá está a representação das nossas armaduras, neste caso a armadura da sapata, a armadura de esperas que arranca da sapata e que vai ter com a armadura do pilar e, portanto, depois a armadura do pilar com a zona de emendas. Portanto, essa informação aqui incluída a nível de armadura 3D no programa e, se nós quiséssemos, poderíamos agora passar toda esta informação para o nosso modelo BIM. Portanto, é isso que eu vou fazer. Eu vou pedir aqui para ver a estrutura toda, uma vez que o programa exporta aquilo que estiver no ecrã para o Tricalc, para o Archicad, ou para o modelo BIM, conforme a queiramos chamar. E, portanto, vamos ao menu de Geometria, Modelo BIM, e vamos pedir para criar um modelo BIM. E esse modelo BIM, eu vou aqui ao ambiente de trabalho e vou dizer que exemplo 01 Tricalc após cálculo. Ok.
e vou guardar esse fecheiro. Okay? Ora, cá estamos de volta então no fecheiro que tínhamos realizado no Archicad. Vou pedir aqui para visualizar a planta do resto de chão, que nós tínhamos aqui introduzido os nossos pilares. E vou então fazer fecheiro, fecheiro especial, agrupar. Vou escolher o exemplo que tínhamos feito no Tricalc e vou pedir para abrir exatamente esse nosso modelo aqui dentro do Archicad. E, portanto, ele vai fazer a importação dos nossos elementos novos, desde o Tricalc para o Archicad, e vamos ter aqui a informação toda que foi gerada no Tricalc, nomeadamente o dimensionamento, a representação das armaduras, portanto, as secções, tudo isso, passado para a maquete digital para o Building Information Model. Vamos aqui dizer OK, para acabar de terminar então a importação. Ele diz-me que houve elementos que mudaram de posição, nós andámos a posicionar os pilares, portanto isso é verdade, não temos que nos preocupar com essa situação. E vemos desde já que ao nível do piso 0 já encontramos aqui os nossos maciços de encabeçamento, as nossas estacas e inclusive as nossas armaduras em 3D. Portanto, se eu quisesse visualizar um 3D do meu modelo estrutural, reparemos que aparece aqui já com cores diferentes tudo aquilo que veio do Tricalc, portanto eu poderia aceitar ou não depois essa representação. Okay. Mesmo se eu quisesse fazer aqui com maciço de encabeçamento e estacas, nós tirávamos esta informação e passávamos a ter aqui a nossa armadura representada também em 3D. Okay? Portanto, estão a ver que toda a informação que vinha no modelo de Tricalc é imediatamente reconhecida aqui pelo programa Archicad e, portanto, agora era uma questão de escolhermos a melhor visualização, o melhor pormenor que quiséssemos para os nossos elementos. Já agora, poderíamos também pedir noutros programas para fazer a abertura exatamente do mesmo modelo. Vamos aqui começar, por exemplo, pelo Solibri. Vamos fechar o exemplo que tínhamos aberto anteriormente. E vamos aqui pedir para abrir no nosso ambiente de trabalho. Vamos aqui puxar para o lado o nosso exemplo 1 Tricalc após cálculo. E, portanto, iríamos importar essa mesma informação aqui para o Solibri. E cá está o nosso modelo aqui representado, em que nós poderíamos também pedir para visualizar aqui os elementos estruturais. Cá está as vigas, cá estão os pilares, as lajes, enfim, toda a informação que faz parte do modelo, inclusive o Solibri tem esta particularidade que é eu poder saltar diretamente para um elemento que pretenda e, portanto, essa informação vem também desde o Tricalc. E se quisesse visualizar aqui algum pormenor da armadura, posso transformar o elemento em elemento transparente e, portanto, vou agora rodar e afastar até um pouco o zoom para vermos aqui também a representação da armadura em 3D. Poderia fazer também o mesmo com a maciço de encabeçamento, colocá-lo como transparente. Já agora fazer aqui também na visualização do maciço de encabeçamento, a visualização das armaduras de esperas, as armaduras de arranque aqui representadas. Se quisesse também nas sapatas a mesma tipo de visualização, portanto, mais uma vez colocar aqui como transparente e cá estão as armaduras que vieram do Tricalc representadas. Portanto, como veem, informação também recuperada ao nível do Solibri. Se quiséssemos recuperá-la no DDS, DataCAD System, vamos fazer exatamente a mesma situação, fechar um modelo que tínhamos aberto, o primeiro modelo calculado no Tricalc, e abrir agora
o exemplo que tivemos a realizar, portanto, no ambiente de trabalho. Escolher então o exemplo 1, tricalc após cálculo, pedir para abrir aqui a informação relativa ao nosso modelo. Vamos colocar-nos aqui numa posição de orbital e depois era uma questão de, por exemplo, vir a algum elemento que queiramos e também fazer transparente ou fazer desaparecer a parte exterior do pilar para termos acesso então àquilo que é a representação das armaduras. Quem diz do pilar diz dos outros elementos, por exemplo, da sapata. Portanto, se eu quiser, posso retirar daqui a sapata e visualizar as armaduras dessas mesmas sapatas diretamente aqui no programa. Ok? Portanto, cá está a visualização. E se quiséssemos, podíamos inclusive tirar todos os elementos para fora. Finalmente, num outro software, poderíamos ter aqui ainda mais, mas só para vos mostrar mais um, tecla BeamSight. Portanto, se eu quisesse, poderia vir aqui. Cá está. Vamos então pedir aqui visualização no tecla BeamSight do nosso modelo, realizado no tricalc. E cá está. Vamos aqui rodar o nosso elemento. Já deu para vermos na renderização cá ali por baixo as armaduras. Mas de qualquer modo já sabemos que podemos sempre selecionar qualquer elemento, colocá-lo como visível ou não visível. Okay? E iríamos ver a representação da armadura importada desde o tricalc. Vamos pedir o mesmo aqui neste elemento, esconder aqui o elemento que está selecionado. Okay? E portanto temos aqui a nossa armadura da sapata. Agora sim, a ver-se melhor a armadura da sapata, bem como a armadura de esperas e aqui a armadura do pilar. Portanto, também de referir que, apesar de não terem sido criados aqui estes elementos, o próprio tricalc gerou o IFC com os maciços de encabeçamento, com as estacas, com as armaduras, com os lintéis e enviou essa informação para qualquer um destes softwares. Como vêem, o grau de integração é muito elevado. Para terminar, referir só um aspecto particular que tem a ver com a possibilidade de podermos também exportar ligações metálicas aparafusadas e soldadas do tricalc para o BIM, para o Building Information Model, através dos programas todos que já vimos. Vai ser objeto de um terceiro vídeo que vamos realizar. Portanto, vamos fazer uma pequena nave industrial, colocar algumas ligações metálicas e exportá-las para este tipo de softwares. Espero que tenham gostado. Vejam o terceiro vídeo, também é interessante. Obrigado.